Boa noite, tudo bem? Vou ver se a Tati já entrou aqui para chamá-la. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre se é possível ou não engravidar na menopausa, né? Como a Cláudia Raia andou alegando por aí. Deixa eu chamar a Tati aqui. Vixe, Maria. Aqui, para participar. Boa noite, Tati. Oi, boa noite, Dri. Tudo As duas, bem? as crianças quietinhas para a gente poder conversar. O que a gente faz escondidinho lá no consultório e ninguém vê. Hoje a gente... Hoje a gente vai fazer ao vivo aqui. Tudo bem? Direito. Bom, para quem não sabe, a gente vai conversar um pouquinho sobre se é possível ou não engravidar na menopausa, né? Eu sou especialista, tenho residência médica em reprodução humana e a Tati, para quem não sabe, tem mestrado e doutorado com foco na paciente no climatério, na menopausa. E uma das coisas que eu queria começar perguntando para a Tati explicar um pouquinho, né? Como que é esse processo de envelhecimento do ovário, né? Que a gente entra na menopausa a partir disso. O que é a menopausa? É a última menstruação da mulher. Assim como a gente tem a menarca, a primeira a menopausa é a última. Como é que é, Tati, esse envelhecimento do ovário? Bom, então primeiro, boa noite para todo mundo, para quem se organizou para estar ao vivo com a gente, para quem vai assistir depois a live. Eu acho que é um momento que a gente pode conversar um pouquinho de um tema que atrai tanto a Adriana quanto a mim, né? Quando uma mulher que está no pós-menopausa, ela traz uma notícia de gestação. Ontem tiveram dois movimentos no consultório, né? Um monte de mensagem para mim, perguntando: Tati, eu posso engravidar no pós-menopausa? Se eu engravidar, eu vou te dar criança. Você me falou que eu não engravidava, né? E o segundo movimento de procura de consultas para Adriana nas questões de fertilidade, com essa vontade, esse desejo de uma gestação mais tardia de algumas pacientes. Então, primeiro, é importante a gente ter alguns conceitos. Não tem como conversar sem ter conceitos. O que é pós, né? O que é menopausa? Menopausa é uma data, é a data da última menstruação dessa mulher, e ela se divide em três formas: a menopausa fisiológica, a menopausa cirúrgica e a insuficiência ovariana precoce, que é uma imaturidade do ovário, né? Uma insuficiência ovariana abaixo dos 45 anos. São patologias completamente diferentes. Então, é possível engravidar depois da menopausa? Em qual dessas mulheres que eu estou falando? Isso é importante de ser conversado. Sim. Isso é super importante. Segundo, o que é a menopausa fisiológica, que é o caso, né, da Cláudia Raia ali com seus 55 anos. A menopausa fisiológica, então, é o ovário, que todas nós mulheres temos, ele deixa de ter a sua funcionalidade reprodutiva. E ele deixa de produzir também os hormônios que cabiam a eles. Quais hormônios? Mais importantes, né? O estradiol, progesterona e testosterona. Então, esses são os hormônios que deixam de ser produzidos por esse ovário à medida que nós mulheres envelhecemos. A diminuição desses hormônios, antes deles cessarem, já leva a mudanças na produção de folículos. Porque o folículo maduro, o folículo que é capaz de engravidar, ele não acontece quando se cessa a produção hormonal. Isso acontece alguns anos antes. Deixa eu só fazer um parêntese, né? E aí, cabe um pouco a você falar disso. Isso é uma coisa que a gente fala todo dia, às vezes as pessoas não acreditam, né? Cada dia, todo dia eu falo isso. Falo assim, o óvulo, depois dos 40 anos, ele é muito ruim, né? Ele é um óvulo mais velho, ele é um óvulo dificilmente ele fertiliza, dificilmente ele divide e vira embrião, né? É o primeiro ponto.
E a taxa de gravidez natural da mulher, ela começa a cair mais acentuadamente a partir dos 35, 37 anos. Depois dos 40, a chance de gravidez natural por mês é menos de 5%. Quando ela passa ali 42, 43, a taxa é 2 a 3%. Com mais de 45, é menos de 1%. E mesmo quando o pessoal chega às vezes no consultório e fala assim, nossa, mas agora eu tô com 42, eu menstruo bonitinho, então a minha FIV vai dar certo. Não, não vai, porque a qualidade desse óvulo é muito ruim. Eu vou dar um exemplo prático. Essa semana mesmo eu tive uma paciente de 41 anos que foi para a FIV, ela teve 13 óvulos. Dos 13 óvulos, a gente conseguiu 5 embriões. Que talvez, se ela tivesse 25 anos, eu ia conseguir, às vezes, 20 óvulos e ia conseguir 8, 9, 10 embriões. Então, só para fazer um parênteses, que a qualidade do óvulo, ela também cai muito depois dos 40 anos. Então, eu acho que isso é a primeira importância de todo mundo entender, né, esse assunto que que todo mundo está parabenizando a Cláudia Raia. Então, é possível uma gestação fisiológica depois da menopausa? Não. Menopausa independente dos 3 processos, cirúrgica, fisiológica ou prematura, que é a insuficiência. Na cirúrgica e na fisiológica, a resposta é não. A insuficiência ovariana precoce, que são essas mulheres abaixo de 45 anos que diminuem a produção do estradiol, menos de 1% consegue gestação espontânea. Tem casos no consultório? Tem. Tem meus bebês que nasceram de uma forma espontânea, mas é raro. Raro tem insuficiência ovariana precoce, raro gestação na insuficiência ovariana precoce de forma natural, sem nenhum tratamento. Você quer falar um pouquinho da insuficiência, Adriana? Eu acho que vai... que geralmente a insuficiência ovariana precoce, como a gente sabe que uma parte das causas, né, é idiopático, a gente não sabe a causa. E hoje em dia se fala muito que pode ser causa imunológica, alguma coisa assim. Então, às vezes, como disse a Tati, é raro ter insuficiência ovariana precoce, é raro engravidar, mas às vezes elas engravidam porque elas têm períodos de retorno de fertilidade. Então, aquela paciente, às vezes, que entrou na menopausa precoce, de causa idiopática, que a gente não sabe a causa, né? O idiopático é quando não sabe a causa. A gente sabe que tem algumas doenças que causam insuficiência ovariana precoce. Por exemplo, síndrome de Turner causa insuficiência ovariana precoce. Então, às vezes, aquela mulher que entrou, que eu não descobri por que ela entrou, ela pode ter períodos em que ela ovula e ela acaba engravidando nesse período. Então, é um sopro de esperança muito maior do que alguém que entrou na menopausa fisiologicamente, né? Sim, mas eu quis falar, Adri, porque a gente tem visto isso no consultório, né? Tem visto essa necessidade de gestação mais tardia. Por quê? Porque a gente trabalha, porque a gente quer fazer outras coisas além da maternidade. E o projeto de maternidade, ele acaba acontecendo mais tardiamente. Então, o que eu acho que é interessante para uma parte, né, das pessoas que estão assistindo? Meu projeto de maternidade, ele é mais tardio? O que eu preciso ter de informação e o que eu poderia fazer de ter, né, para informações, ou poderia pensar e me programar, qualquer conversa que acontece com esterileuta nesse sentido. Por quê? Eu posso querer ter insuficiência e não saber. E segundo, eu posso querer ser uma mãe bem tardiamente mesmo, né? Igual a gente tem o exemplo da Cláudia Raia com 55 anos. Primeiro, eu quero ser mãe e eu quero ser mãe depois dos 40, depois dos 45, porque eu acho que você é uma melhor mãe, porque eu estou focando na minha vida profissional, o que for. Quero viajar enquanto eu estou nova. Congele seus óvulos. Procure um esterileuta. Hoje em dia, o preço do congelamento do óvulo já diminuiu bastante, já não é aquele absurdo que era antigamente. Então, dá para congelar o óvulo, gente. Tem 1 milhão de clínicas de fertilidade no Brasil inteiro. Então, se você está nessa dúvida, congele os seus óvulos. Por quê? Eu sempre falo isso. Para você gestar, basta você ter um útero. E se você tiver útero com 55, com 65, você pode gestar.
Agora, se vai ser material genético seu com óvulo congelado ou se vai ser óvulo de doadora, se você puder, se você tem esse interesse, eu quero gestar depois dos 40, congela seu óvulo. Quando? Quanto mais cedo, melhor. De preferência abaixo dos 35 anos. Por quê? Porque eu preciso de uma boa quantidade de óvulo congelada para eu ter uma boa quantidade de embrião. Não é um óvulo vai formar um embrião. A conta é mais ou menos assim: a cada 4 óvulos que eu consigo, eu vou formar um embrião. Por isso que é importante você ter uma boa quantidade. Ah, eu congelei 2 óvulos com 42 anos, não serve para muita coisa. Talvez você tenha sorte e forme um embrião, mas a gente sabe que 90% das vezes não vai ser isso, né? Eu acho que a gente está em dois momentos de dificuldade para a mulher, né? Primeiro, é a dor e o luto da dificuldade de uma gestação. A gente está aqui conversando sobre como diminuir essa dor e o luto com informação, né? Antecipando projetos. Do mesmo jeito, quando eu me pensei médica e eu me pensei fazendo faculdade de medicina, eu não acordei um dia e falei assim, no meu terceiro ano, falei assim, eu acho que eu vou ser médica. Eu fui boa aluna a vida inteira. A Adriana foi boa aluna a vida inteira. Né? A grande maioria dos nossos colegas de turma foram bons alunos a vida inteira. Então é um projeto. A maternidade, ela também passa por um projeto. E ela passa por um projeto de agora é um bom momento, principalmente para nós mulheres que buscamos uma vida profissional. Agora é um bom momento, ou outras, né, que é muito comum, elas tiveram um relacionamento, às vezes têm filhos daquele relacionamento, o relacionamento terminou, não deu certo, e ela busca, depois de um certo momento, ela tem um novo relacionamento. Esse é um perfil que a gente atende muito no Sim, consultório. bastante. Então, Bastante o que a gente está tentando levar de informação? A maternidade não é fácil, assim como entrar na faculdade de medicina, assim como é um projeto. A maternidade sábia, ela também é um projeto. E hoje, a gente, com essa notícia da Cláudia Raia, a gente tem uma possibilidade dela ser um projeto um pouco mais tardiamente. Porque que é a dor que eu vejo, né? Das minhas pacientes, a dor que a Adriana atende é outra, a minha é uma. Qual que é a dor que eu atendo? Duas. Primeiro, menopausa é o fim. Eu tô sentindo que eu vou morrer, Tati, que tá no fim da minha vida. E eu sempre falo para as minhas pacientes, menopausa é só uma etapa. Por quê? Porque hoje nós mulheres vivemos muito mais no pós-menopausa do que no antes da menopausa. Né? A rainha da Inglaterra morreu aos 90 e poucos anos. Ela viveu muito mais no pós-menopausa dela. A expectativa de vida da população brasileira feminina provavelmente vai ser acima dos 80 anos nesse próximo censo. Então eu vou viver muito mais, não tem nada de fim nesse pós-menopausa. Mas o marco e a forma como eu, ginecologista, muitas vezes respondi não é o fim da vida, mas é o fim da sua vida reprodutiva. E nem isso agora eu posso falar mais. Claro, de uma forma muito superficial, tá? Por favor. Sim. De uma forma muito superficial, não é para todo mundo. A gente está começando a ver estes casos. Mas é um direito feminino adquirido. Quando uma pessoa faz, ou uma pessoa existe a possibilidade, hoje a medicina tem essa possibilidade. Eu não preciso mais falar para minha paciente, olha, é o fim da sua vida reprodutiva. Desde que a maternidade tenha sido um projeto para ela em algum momento. É assim que eu entendi isso, Adriana. Não sei se eu tô... Não, mas eu acho que ela mas além disso, né, Tati, uma coisa que eu sempre falo com os pacientes 40 a mais, que a gente sabe, a gente foi obstetra há muito tempo, né? Você está disposta a assumir esse risco de uma gravidez com mais de 40 anos? Porque, gente, por mais saudável que você seja, por mais tudo que você seja, é um risco com mais de 40 anos gestar. Infelizmente, é um risco. Aumenta risco de pré-eclâmpsia, aumenta risco de diabetes gestacional, aumenta risco de prematuridade, aumenta risco de aborto. Tudo isso aumenta o risco depois dos 40 anos. Ah, mas o meu óvulo é de uma moça de 25 anos e o meu óvulo é meu de quando eu tinha 25 anos. Tudo bem, mas o seu corpício tem mais de 40 anos, né? E assim como a gente sabe que nessa fase da vida
a gente tá, assim, tem muito mais propensão, se você não tem uma alimentação saudável, se você não faz atividade física, se você não tem uma vida super regrada, naturalmente você tem um risco maior de ter hipertensão, diabetes, doença coronariana, tudo isso. Então, também tem que ser pensado esse projeto, se você tem esse projeto a longo prazo, eu quero ser mãe depois dos 40, você também tem que cuidar da casa, né? Você Sim, tem que sim. deixar essa casinha muito bem ajeitada, porque por mais linda que ela esteja, por mais ajeitada que ela esteja, o risco é maior, né? Mas tem uma parte, né, Adriana? Quem conhece nós duas sabe que a gente conversa, é sempre uma peça assim, a outra peça do outro lado, a gente conversa muito, né? É, É. mas você não vê nessa população, numa parte, né? Não é lógico, nada é regra na medicina. Mas você já não começa a enxergar algumas pacientes que vêm com esse cuidado já com o corpo? Sim, Porque isso com é alimentação, com com tudo, né? alimentação, com essa saúde. Eu gosto muito porque é da nossa geração. Na nossa geração assistiu Chaves, né? Quando criança. E É. a representação hoje, nossa, se nós fôssemos a atriz do Chaves, a nossa idade era da Bruxa de 71. Então, a hora que você vai ler a Bruxa de 71, ela é a caracterização de uma mulher de 45 anos, que já é viúva na época, que era uma comum, né? Uma mulher de 45, 50 anos, viúva, buscando o casamento. Eu não me enxergo como a bruxa de 71, eu não me enxergo nem como a dona Florinda, né? Que tá lá. Eu acho que se for, a gente está muito mais jovial, quase que ela é Chiquinha. Enfim, mas a representação da mulher mudou muito nesses últimos 30, Mudou. 40 anos. E se mudou essa representação do feminino, a nossa busca em relação ao feminino, eu acho que busca essa preparação também. Eu acho que Sim, é algo, Dri, que você vai começar a ver muito mais no consultório. Talvez a gente não veja agora, nesses 5 primeiros anos, mas esse movimento dela vai levar muitas mulheres que estão ali na faixa dos seus 30 anos a buscar muito mais essa formação e enxergar, talvez, a maternidade como um projeto, como uma possibilidade mais tardia. E eu acho sim, que tem total razão. Quando você fala assim, é, a gente está falando dessa gestação, eu estou falando do ovário, né? Eu na menopausa que não funciona mais, você dos folículos que precisa, precisa. mas É. só uma parte do gestar. A gente precisa de um útero sadio e a gente precisa de uma mulher sadia também. Então é um processo gigantesco. Mas eu sou uma entusiasta desses momentos que a É, gente. eu Uma acho, forma tá? muito superficial, né? É, Vamos deixar a aqui. a Cláudia Raia perdeu uma grande oportunidade, né? Primeiro, de falar que foi natural, e a gente sabe que isso, sim, gente, infelizmente, queria muito que, assim, ó, pode pilim-pim-pim, fica grávida no pós-menopausa espontaneamente. Mas é uma coisa que tem que ser falada, porque eu sei que é uma coisa que eu vou gastar muita saliva os É, próximos eu acho meses aí para falar, gente, não existe, né? Seja mais Viviane Araújo e menos Cláudia Raia, sabe? A Viviane Araújo chegou, falou assim, ó, 47 anos, estraguei meus ovários usando testosterona mesmo, fiquei bombada até agora. Aí acabou, não tem mais ovário, agora eu vou para ovo doação e amém. O neném nasceu agora, o Joaquim nasceu agora. É filho dela? Lógico que é filho dela. Ninguém nunca vai falar que não é filho dela, cresceu dentro da barriga dela, ela que vai criar e tudo mais. Então, às vezes eu brinco, eu falo assim, está na dúvida, adote uma célula, né? Porque às vezes a sua chance de sucesso é maior e tudo mais. Mas agora você vinha a público falar, ah, eu engravidei espontaneamente com 55 anos, sendo que a pessoa passou 2 anos, os últimos 2 anos da vida, estimulando e propagando boa informação até sobre pacientes na menopausa, né? Sobre sintomas de menopausa, né, Tati? a Cláudia Raia, ela foi, durante aí uns 2, 3 anos, a cara, né, da terapia de reposição hormonal de algumas indústrias farmacêuticas. Ela levou esse tema bastante para a mídia, ela é uma das grandes propagadoras. Eu acho que o boom de informação, a gente deve, né, também a essa mídia televisiva
que fala um pouco. A gente tem muitas mulheres muito bonitas chegando nessa fase hormonal. E muito bem. E aí vem esse momento dela da gestação. Como ela está na mídia, eu acho que é importante levar a informação correta, né? A gente brinca, a gestação. Teve até um dos memes que eu vi que eu achei ótimo. É mais fácil a gente ter a perna da Cláudia Raia do que a gestação ser espontânea. Não é. Essa informação, ela é importante, ela é verdadeira. No pós-menopausa, não se engravida de forma natural. Espontânea, natural. Espontânea. Se na brincadeira a gente fala assim, para mim é natural fazer FIV, tudo bem. Isso é na brincadeira, né? Mas É lógico. forma natural de uma gestação, né? E aí, com certeza, foi através absoluta, foi através de FIV e possibilidades. O que eu li, né? A gente não sabe o que é verdadeiro. O que eu li é que ela tinha óvulos congelados. Mas acho que, independente do caso dela, acho que vale a pena falar quais são as possibilidades para essa população, ou não, as de 55 anos, que são um caso muito especial, né? Um caso muito especial. Mas para outras, Adriana, ali em torno de 40 anos, quais são as possibilidades para essa paciente? Porque o FIV ele é muito comum, a ovodoação, o congelamento, isso é um termo muito comum para a gente que está no consultório, para a gente que todo dia toma um café e fala de um caso, mas isso não é a realidade das pacientes. Para a paciente, ela só não consegue engravidar. Então, o que seria, quais são essas possibilidades? E mais, o que a nossa legislação permite, né? Porque tem muitas questões da legislação brasileira, que é diferente de outras legislações. Entendo que também tem alguns lados e alguns questionamentos hoje religiosos, porque isso veio muito também em voga. Apesar de todas as religiões que eu conheço praticamente, né, serem hoje favoráveis a fertilização, a ciência, sim, a ciência, a boa ciência, né? Sim. Então, eu acho que vale a pena muito falar disso, quais são essas possibilidades. Uma coisa que eu sempre falo no consultório, né? Depois dos 40 anos, e lógico, gente, 3 meses tentando engravidar, porque às vezes eu recebo paciente no consultório com 40 anos que o médico tá lá, 3, 4 anos, o médico, você não tem nada, vai tentando, não é assim. Então a regrinha é menos de 35 anos, 1 ano tentando. Entre 35 e 40 anos, 6 meses tentando. Mais de 40 anos, se você está tentando há mais de 3 meses, tem que procurar um médico especialista em fertilidade. E quando a gente faz a investigação, eu sempre falo dois exames que são super importantes. Paciente com 40 anos, muitas, tem ciclo regular, tá tudo bonitinho, ela menstrua certinho. Ela fala assim, mas eu menstruo certinho e não engravido. Então, eu sempre falo, menstrua certinho e engravida, eu sei que muito provavelmente você tá ovulando. Legal, legal. Mas a gente precisa de 2 exames que são fundamentais para investigar a infertilidade. Que é o espermograma do marido e um espermograma bem feito. E o exame das trompas, que é a histerosalpingografia. E lembrar que depois dos 40 anos, a qualidade do óvulo cai, a taxa de aborto sobe, né? Então, a taxa de aborto, se você pegar abaixo dos 40 anos, é em torno de 30%, acima dos 40 anos, é em torno de 50%, porque aumenta muito a taxa de aborto e de malformação fetal e das síndromes e tudo mais. Então, acima dos 40 anos, a gente sempre tem que deixar isso bem claro para a paciente. E muitas pacientes, tá tudo redondinho, tá tudo bonitinho. A primeira coisa que eu sempre proponho então, tá tudo lindo, vamos tentar 3 meses, às vezes, de indução de ovulação? Às vezes você engravida na cama. Tentamos. Não deu certo? Como que é a reserva ovariana dessa paciente? Que isso é super importante. Que tem paciente de 40 anos que tem boa reserva ovariana. E tem paciente de 35 que tem reserva ovariana horrível. E tem paciente... E a chance da sua reserva ovariana ser muito ruim com 40 anos aumenta. Né? Reserva ovariana, explica o que é, Adri. A reserva ovariana, a gente os folículos que você ainda tem para a gente conseguir estimular. Né? Eu sempre falo, reserva ovariana não é sinônimo de infertilidade, mas ela me indica o quanto você tem para estimular, né?
Se eu vou, principalmente quando a gente vai para a FIV, porque eu falo, se você tem uma reserva ruim, não adianta eu te dar um caminhão de hormônio que eu não vou conseguir além mais óvulos do que o que a sua reserva está me falando. Importante frisar aqui que a mulher nasce com a reserva ovariana que ela vai ter ao longo da vida, né? Então a gente só perde ao longo da vida. A gente nasce com o número de óvulos que a gente vai ter até entrar na menopausa. E quando a gente entrou na menopausa é porque zerou, gente, não tem mais, tá? Acabamos com o potinho. Pensa na reserva ovariana como um pote de ou bolinha de gude, como o povo gosta de falar, ou de balinha. Você vai consumindo as balinhas ao longo da vida, né? E cada balinha que você abriu ali, ela é um óvulo, ele não fertilizou, ela foi embora, né? E a gente chegou na menopausa, acabou seu pote, não tem mais. E muitas mulheres, quando chegam já ali nos 40 anos, elas já têm aquele ovário, já não tem tanto folículo que eu consigo estimular para conseguir o óvulo dali, né? E às vezes você tem que ir para a FIV. E geralmente a paciente, quando chega, tem dois perfis. Aquela que quer tentar a FIV com o óvulo dela de tudo quanto é jeito, eu respeito, porque ela tem que passar, às vezes, pela experiência de fazer a fertilização com o óvulo dela. Deu certo? Maravilhoso. Não deu certo? Vamos pensar no plano B? Né? Eu tinha um psiquiatra que sempre falava para mim, você falou assim, ó, na vida você tem que ter o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, você tem que ter planos para a vida. E eu brinco às vezes no consultório que a minha função é plantar sementinha na cabeça das pacientes. Então a gente tem o plano A é fazer com seus óvulos. Não deu certo com seus óvulos, já tentamos várias vezes, não deu. Então vamos para o plano B? Qual que é o plano B? Vamos tentar ovo doação? Vamos pegar o óvulo de uma paciente mais jovem e vamos fertilizar e vamos colocar em você? Tem paciente que vai aceitar e tem paciente que não vai aceitar, né? Mas tem que ter esse pensamento ao longo da vida. Como a Tati disse, é planejamento, né? Eu planejei com o meu. Se não deu certo com o meu, meu planejamento, eu vou desistir ou eu vou tentar com o óvulo doado, né? Eu acho que é importante falar o que é uma ovo-doação, né? O ovo-doação é um projeto, é muito bonito dentro da medicina, né? É uma pessoa que tem uma quantidade, uma qualidade de óvulos bons e ela permite com que outra pessoa possa ter o óvulo dela, né? É um material genético, mas o gestar, né? E aí varia muito do perfil da paciente, da outra. Mas é a doação de uma célula para que cresça uma outra pessoa, para que cresça uma nova família. Então, eu acho que é super importante também a gente desmistificar um pouquinho, né, sobre a ovodoação, o que seria essa ovodoação. E é isso que a gente, e sendo muito realista, né, Dri? É isso que a gente vê bastante após essas gestações mais tardias. Por quê? Porque 15 anos atrás, a gente não pensava tanto nesse congelamento de ovos, nessa programação como a gente está falando agora, né? Até se pensava. E a qualidade era muito ruim também, né? Isso que a gente fica mais duvidando ainda, porque assim, há 10 anos atrás, quando você hoje você congelava 10 óvulos, a hora que você descongelava, você conseguia 5. Você perdia. Gente, é estatístico. Há 10 anos atrás, em medicina, a gente perdia 50%, 60% dos óvulos congelados. Porque a hora que você descongelava, o processo que era feito com o congelamento e descongelamento era muito ruim. E isso veio melhorando, né, ao longo dos anos. Hoje em dia, as clínicas, assim, até eu vi um simpósio da Huntington, eles têm uma taxa de recuperação de óvulo congelado de 80% de óvulo congelado. Então é outra realidade, né? Quem congelou óvulo dos últimos 3 anos para cá, falo para você, se congelou 10, você vai descongelar, você vai ter 8. Mas há 10 anos atrás, você congelou 10, você vai descongelar, você vai ter 4, 3. Né? Então, e a ovo-doação é isso, né? A Tati falou, a ovo-doação eu brinco. Adote uma célula. Você às vezes não quer adotar uma criança, você adota uma célula. Se adota uma célula, é você que vai gestar, né? E a gestação é um negócio, quem já gestou, é um negócio que é muito doido, gente. O neném mexe lá dentro, você começa a sentir, você tem desconforto, às vezes, porque o neném tá mexendo, né?
E é mágico, né? E quem vai parir é você, quem vai amamentar é você, quem vai levantar de noite para ver criança chorando é você, né? Não importa. E é amor, né? Ovo doação é dor e amor, exatamente isso. E geralmente quem vai para ovo doação são pacientes abaixo dos 35 anos, ou seja, a qualidade do óvulo é muito boa comparado com uma mulher com mais de 40. Então, eu acho que é isso que é importante a gente deixar claro, né? Desses processos que hoje a medicina traz, que para quem nunca precisou, né? Para quem engravidou, teve as gestações de uma forma espontânea, fácil, talvez nunca tenha parado para pensar nessas informações e nunca teve acesso, porque numa consulta de rotina ginecológica, se você não tem dificuldade de gestação, não é uma demanda, a gente não vai conversar sobre isso em nenhum momento, né, Adriana? Então, acho que É, é bem informativo para saber o que, que é e entender e respeitar principalmente, que isso é uma dor muito grande, né? Mulheres que passam por tratamento de fertilização têm uma taxa de transtorno psíquico depressivo alta, principalmente naquelas com insucesso. Mulheres que não passaram por nada disso, mas já, né, tiveram um aborto, né, sim, a tristeza de um luto, de uma gestação que não chegou até o fim, é muito doída, é muito doída. Então, sim. todo respeito que a gente tem que ter com essas mulheres e com os sonhos de cada mulher. Esse é um sonho que era provavelmente da atriz, da Cláudia Raia, Sim. e ela está realizando esse sonho. O que motiva a gente a conversar e todo o respeito, toda né, a admiração dela se expor, né, programar uma gestação mais tardia, que tem sim risco para a saúde dela, né? Mas eu acho que o mais importante é esse respeito que a gente tem com os desejos de outras mulheres, né? Então, eu acho fantástico quando a gente está podendo explicar um pouquinho o que é FIV, o que é fertilização, o que é ovodoação, que não é tão falado, às vezes em live, às vezes em live de mulheres com dificuldade de De engravidar, com engravidar. certeza elas já assistiram. Elas sabem dar aula, às vezes, mais até que o ginecologista. De Mas aqui FIV, não de é. todos os É, tratamentos. elas têm de todos, elas estudam muito. Assim como hoje eu tenho o meu perfil do climatério da menopausa, minhas pacientes já chegam, eu quero estudar esse daqui, que é desse laboratório, como é que a gente vai dosar isso, como é que vai ser o segmento. Então, assim, a internet traz essa oportunidade de muita informação. Mas a vantagem aqui é que são dois públicos completamente diferentes, né? A gente tem um público que não está interessado em engravidar de jeito nenhum, que são as minhas que estão na menopausa. Elas, né? A Talvez pergunta agora até fiquem com vontade, por né? favor, Vamos não. ver. Né? A grande maioria, eu tenho sim algumas, principalmente as mais jovens, né, com insuficiência ovariana, as minhas com menopausa cirúrgica, e tenho até aquelas que estão no novo relacionamento após 50 anos, que já me perguntaram se isso era possível. Então, é um público diferente agora, elas ouvindo um pouco sobre essas possibilidades de tratamento. E não é um mundo de Alice, tá? Não é um mundo de fantasias fácil que a gente desce e que tudo dá certo. Muito pelo contrário. É bem tortuoso, é bem difícil. E eu gosto, né, quando nessa história de Alice, quando ela pergunta qual caminho eu devo seguir. E aí o coelho fala: se você não sabe, tanto. Se você não sabe onde quer chegar, tanto Tanto faz. faz. Então, eu acho que isso é muito verdadeiro para todas as mulheres. Se a maternidade faz parte da sua vida, se esse é um caminho a qual você quer chegar, existe um planejamento. Se hoje o meu perfil é próximo ou muito próximo aos 40 anos, não sou mãe, isso é uma vontade, precisa conversar com uma especialista né, uma esterileuta, para quê? Porque você saiba as possibilidades que hoje a medicina tem. E é uma área que vem mudando muito, né, Adri? Eu acho que é uma Sim, área que muito. eu falo que o que eu estudei já nos meus ambulatórios, imagino que a gente nem faça mais há umas décadas atrás. É, isso é uma coisa que eu sempre falo também. Falo assim, ó, o que eu fazia 10 anos atrás, se eu continuasse fazendo hoje, tem alguma coisa errada comigo, né? Porque a medicina está sempre evoluindo, né? E é uma coisa que a gente tem que estar atento. E uma coisa importante, às vezes, de falar também, que as pessoas acham que, vou fazer ovo doação e a chance de eu ficar grávida é 100%. Infelizmente, não é, né? A própria Viviane Araújo falou, ela fez um primeiro ciclo com óvulo doado, não deu certo, ela não engravidou, e ela teve que ir para um segundo ciclo de óvulo doado, foi quando deu certo.
E é importante as pessoas entenderem que na ovodoação você não tem contato com a doadora, você não sabe aonde a doadora mora, você não sabe quem é a doadora. Quem faz o pareamento geralmente é a clínica. Então, o que a clínica olha? Tipagem sanguínea, se bate, né? Se tem mais ou menos as mesmas características. Ah, ela é morena, né? Cabelo castanho, olho castanho, pele clara. Ela faz esse pareamento. E a clínica manda uma ficha para a paciente, que vai ser a receptora, e pergunta: você aceita essa ficha? Ninguém é obrigado a aceitar uma ficha que ela não quer também, né? Mas diferente, vou dar alguns exemplos, assim, em termos de Estados Unidos, que eu fiz estágio lá. Os Estados Unidos, gente, não tem essa legislação que a gente tem no Brasil, que é meio rigorosa. Até mudou um pouco ontem as coisas que o CFM liberou, depois eu faço um postzinho, mas basicamente, assim, nos Estados Unidos, você pode fazer o que você quiser. Você pode óvulo doar, você pode doar óvulo e você pode doar óvulo e ganhar dinheiro com isso. No Brasil é proibido. Você não pode ter comércio de óvulo, não pode ter comércio de espermatozoide, nem nada disso. Nos Estados Unidos, não. Eu vi meninas que eram estudantes de medicina doando óvulos porque queriam viajar. Ah, por que você está doando óvulo? Ah, porque eu quero viajar, eu quero uma grana e quero viajar. Então vai lá e doa óvulo, entendeu? Então você pode doar, você ganha para doar óvulo, você ganha para doar espermatozoide. Se a doadora permitir, a receptora tem acesso a fotos de infância, ao currículo escolar da pessoa, não onde estudou, mas assim, ela tirou 10 em matemática e 6 em português. Tem acesso a tudo isso nos Estados Unidos. No Brasil é proibido, gente. O CFM não permite que isso aconteça. Isso é proibido no Brasil, né? Então, a gente tem regras muito mais rígidas no Brasil no quesito de doação de gametas, né? Óvulo ou espermatozoide. Hoje em dia, no Brasil, os bancos de sêmen estão com dificuldade de arrumar doadores. Por quê? São sempre os mesmos a que acabam indo doar. Então, precisa ter uma variabilidade, porque você pode usar o sêmen daquele doador durante um X número de casos. Depois você não pode mais usar. Tem uma regra no Brasil que tem que ter uma distância mínima entre a doadora e a receptora. Então, a doadora, a não ser que seja doação entre parentes, né? A doadora anônima, ela não pode ser sua vizinha de porta, e você não sabe. Então, no Brasil tem várias regrinhas. Nos Estados Unidos não tem nada disso, tá? Nos Estados Unidos, eu brinco, você compra embrião, você compra barriga, você compra tudo. No Brasil também. Nem aqui, lá eles chamam de barriga de aluguel. Aqui não, aqui é barriga solidária, né? E outra coisa que a gente esqueceu de falar, mas eu tô lembrando agora. Para você engravidar depois dos 50 anos, por lei, tá? Isso é uma coisa que eu lembrei depois, Tati, que eu tô com uma paciente que tá com 50 e ela tá tendo que fazer toda a papelada. Ela tem que ter uma avaliação do cardiologista por escrito, liberando ela para engravidar. Ela tem que ter uma avaliação psicológica para quando vai para a FIV, né? Que eu tô falando, liberando ela para engravidar. E ela tem que ter uma avaliação do obstetra que vai acompanhá-la no pré-natal, liberando ela para engravidar também. E na avaliação do obstetra tem que estar escrito: eu avisei todos os riscos da gravidez depois dos 50 anos, e mesmo assim ela aceitou correr os riscos e eu farei o pré-natal e o parto dessa moça de 50 anos, né? Então, no Brasil tem todas essas regras. E antigamente, até uns 2, 3 anos atrás, você tinha que pedir autorização do CFM para fazer fertilização depois de 50 anos. Agora você não tem mais que pedir autorização do CFM, mas você tem que ter esses termos todos registrados, que o cardiologista liberou. Se ela tiver doença, por exemplo, diabetes, o endocrinologista tem que liberar ela também, tem que fazer uma cartinha dizendo: ela está ciente de tudo, eu vou acompanhar a gravidez dela, sendo diabética. Então, tudo isso tem que estar muito bem registrado. Eu quero pontuar 3 coisinhas enquanto você falar. Uma,
A legislação para FIV, para ovo doação, eu acho que vale uma live de discussões éticas, né? De diferenças que tem no Brasil, de diferenças que tem no mundo. Eu não acho que a gente está atrás, eu acho que a gente tem uma consciência do processo, né? Com muito respeito a todo mundo que tem essa dor e que precisa. Mas essa é a minha opinião tá. Acho que vale aqui, porque eu estou falando aqui para quem quer me ouvir. Mas eu acho que é minha impressão, né, nesse processo de muita ciência, mas uma ciência respeitosa, né, que eu acredito muito. Segundo, que eu queria ainda falar de menopausa cirúrgica, Adri, a gente fala muito, tem pouco tempo. Menopausa cirúrgica são mulheres que precisam tirar o ovário por alguma patologia. A gente tem muita patologia ovariana, doença ovariana, é benigna, por exemplo, tem casos, né, de pacientes com endometriomas que precisam de retirar esses ovários em algum processo cirúrgico, ou doença maligna de ovário ou de mama, por exemplo. E a gente hoje fala muito dessa preservação para essas pacientes que vão precisar passar por um processo de químio e de rádio. É um grupo que a gente precisa alertar e é importante para essas meninas, porque a gestação faz parte do processo, do sonho dessas mulheres, e às vezes por um processo cirúrgico elas acabam não podendo realizar isso. Então, lembrar, né, a possibilidade de se fazer a captação desses óvulos antes desse processo de ovarectomia bilateral. Acho que talvez vocês estejam vendo bastante isso também, porque tem mais indicação Sim. hoje, né, Adriana? E hoje em dia os oncologistas estão do nosso lado, né? Graças a Deus. Porque assim, eu lembro quando eu estava na residência, muitas vezes era a mãe da paciente ou a própria paciente que vinha correndo. Eu disse, não, o oncologista quer que eu comece a quimio amanhã, mas eu quero preservar a fertilidade, como é que eu faço? Não sei o quê. Então, a paciente, às vezes, hoje não. Hoje o oncologista ele consegue ter um pouco mais de sensibilidade, falar assim, ó, você tem 30 e poucos anos, teve um câncer de mama, alguma coisa assim, a gente vai para químio, vamos preservar a fertilidade? Os mastologistas ajudam também, mas principalmente os oncologistas, eles estão entendendo bem melhor esse processo e eles mesmos já encaminham a paciente para o esterileuta para fazer essa preservação de fertilidade. Isso eu acho fantástico. E o terceiro, que aí eu concordo com a Ju, laudo psiquiátrico, acho que não. Acho que a gente precisa discutir isso, né? Porque esse laudo psiquiátrico, ele vem do nosso preconceito de que a mulher está envelhecendo, ela não estaria apta para a Para gestação. gestação. Eu acho que isso é um preconceito que o climatério traz, que o envelhecimento feminino traz. É lógico, a não ser que ela tenha uma doença psíquica grave, mas aí a gente já deveria ter feito esse laudo, né? Passaria pelo crivo ali desde das mais jovens. Mas só porque ela está com 50 anos, ela precisar desse laudo é algo que a gente tem que brigar para isso não acontecer. O cardiologista, ok, eu acho que existe muita doença cardiológica, doença endócrina, entendo o processo legal disso, mas eu como quem trabalha com esse perfil de mulher, eu acho que o psiquiátrico me pareceu assim, ela está com sanidade mental para querer ser mãe? Acho que sim. A Ju falou que não quis, não é isso. Mas um acompanhamento. Mas Na verdade, eu Ju, o entendi que como precisa é um laudo de psicólogo, não precisa ser psiquiatra especificamente. Mas eles pedem muitas vezes, é que a própria clínica acaba tendo as psicólogas, né? E a psicóloga faz a entrevista e acaba emitindo o laudo, né? todo o processo de fertilização, ele movimenta muito, né? Ele gera muitos desejos, tem muitos riscos de frustração. O próprio pós-menopausa é uma fase gigantesca e de risco imenso para quadros depressivos, né? Cada vez mais a gente vem estudando isso. Então, entendo, mas de forma alguma, assim, relacionada à capacidade dela do envelhecimento e de ser mãe. Eu acho que isso vem com o preconceito que a gente traz aí desse envelhecimento feminino. A Ju está falando do pré-natal psicológico, né? Mais detalhado. E isso eu concordo, Ju. A Ju sabe, a Ju é psiquiatra, para quem não sabe, gente. E isso é uma coisa que eu me assustei
Porque, assim, na faculdade a gente fazia FIV e mandava a paciente embora, a paciente voltava para a cidade dela, ou ia acompanhar com alguém da cidade, lá de Ribeirão, e você acabava não acompanhando muito o pós-parto, nem nada. E foi uma coisa que quando eu comecei, né, cair na vida, como diz a história, comecei a perceber, as pacientes de FIV, elas têm uma taxa muito maior de depressão pós-parto. E Mas aí, é a frase nossa, né? O bebê sonhado e o bebê o real. bebê real, A exato. maternidade é real, né? A maternidade, ela... Mas para mim foi um choque de realidade, porque eu nunca imaginei isso. Imagina, lá com 30 anos de idade, ainda nem pretendia ser mãe nem nada. Então, para mim foi um choque de realidade. E no fim, quem que vinha atrás de mim porque a mulher estava mal? Era o marido. O marido muitas vezes mandava mensagem para mim, falando assim: ó, ela não tá bem, ela tá louca, ela tá fazendo coisas estranhas. E às vezes eu ligava para a Ju e falava: ó, pelo amor de Deus, atende uma paciente minha que o marido está aqui desesperado. Gente, para o marido ligar para pedir alguma coisa é porque o negócio desandou mesmo em casa, hein? Eu acho que são dois momentos, né? A gente podia chamar a Ju para essa live, mas são dois momentos muito estressantes para a mulher, né? Para nós mulheres, né? Toda grande oscilação hormonal ela traz junto possibilidades de alterações psíquicas também. Então, É. a maternidade, essa maternidade super sonhada, essa maternidade idealizada, uma maternidade difícil, trabalhosa, ela traz essa possibilidade de uma forma mais alta nas estatísticas também. E a menopausa, o pós-menopausa, né? Porque a menopausa falava muito da finitude, que foi o que eu conversei muito essas últimas 24 horas, né? E da minha frase de finitude também, de não poder mais, que era o fim apenas da gestação. E esse movimento, essa novidade, eu vou ter que mudar o meu discurso, com certeza. Com Não as é minhas... mais o fim do período reprodutivo. Eu acho que vem muito com o que eu acredito, né? É só um novo ciclo, e como todo ciclo que a gente vivencia, ele precisa de ajustes. Que bom que a ciência, que bom que a medicina, que bom que o nosso conhecimento, ele vem trazendo possibilidades de ajuste, e mais do que ajustar, de melhor qualidade de vida para nós mulheres, né? Nesse momento. Inclusive, de sonhar com uma maternidade, com ovo doação ou não, mas eu acho que é isso que a gente começa a enxergar ali dentro da medicina, Adri. É isso mesmo, é um novo ciclo, né? Que acho que abriu aí, porque acho que a gente nunca tinha visto, Ah, né, no uma Brasil, pessoa pública, né, não. engravidar com cinquenta e Ah, não. cinco anos, né? E ter essa coragem de engravidar Não, com eu 55 mais do que anos. engravidar, uma pessoa que na nossa área ginecológica, né? Uma pessoa que nos últimos 3 anos defendeu a pós-menopausa, a mulher na pós-menopausa, que ela poderia ser saudável, que não mudava nada, que ela tinha que tratar para que ela Sim. estivesse bem, e de E que repente ficou linda na ela tá super pós-menopausa. bem na Provou para pós-menopausa, todo mundo que a um pós-menopausa novo não é a bruxa de relacionamento, setenta e filho, um. que é o que eu falo. Filhos crescidos, novo relacionamento, falando que a vida sexual dela estava ótima, bem profissionalmente, um reconhecimento, projetos novos, se reinventando numa mídia social, né, que nem sempre é tão comum, né, e voltando ao trabalho. E para mim foi realmente uma quebra de paradigma nesse momento. Além de tudo isso, depois de falar de terapia, de hormônio, de se repor, de se cuidar, ela ainda traz a maternidade para esse momento. Então, é algo interessante de ser visto como médica. Eu acho que é por isso que a gente está aqui, né? Nós duas, eu menos ainda, você ainda faz um pouquinho mais de live, eu um pouco menos ainda. Mas a gente se dispôs a estar aqui para conversar, porque é um momento no Brasil, com certeza, de algo diferente que aconteceu. Isso vai trazer para algumas mulheres a possibilidade de repensar, de se programar, nem tanto para as nossas de 40, talvez para as de 30, enfim. Abrir o leque para discussão. E abrir o leque para discussão é uma possibilidade gigantesca, Adriana. Não, concordo. E a Abriu o gente vai leque para trabalhar no discussão. consultório muito, né? Porque virão muitas perguntas com essas novas possibilidades aí que a medicina vem nos apresentando. Sim, com certeza. Bom, eu acho que é isso, Tati. Tem mais alguma coisa que você queira pontuar?
Eu não olhei aqui se alguém fez alguma perguntinha. Você recebeu alguma pergunta? Eu nem abri as minhas caixinhas Eu hoje. recebi, na verdade, a pergunta foi: é possível engravidar no pós-menopausa? A gente está falando naturalmente, a gente começou falando disso, É. naturalmente não, né? E vieram algumas perguntas também sobre ovodoação, sobre possibilidade de estímulo no pós-menopausa. Não dá, gente. Não dá para fazer FIV com óvulo próprio no pós-menopausa. Não dá. E encerrando, Fisiologicamente, eticamente, financeiramente, não dá. Não dá mesmo. mas é possível ser mãe no pós-menopausa. É Sim, possível gestar. É possível gestar. Então, acho que a pergunta da live é possível engravidar na pós-menopausa? É possível engravidar usando os recursos da medicina, com dificuldade. Não vamos achar que é, né? Não pode terminar essa live achando que é um processo simples, fácil. Não é. É não é. difícil. Envolve muitas questões hormonais, porque entenda, para ter uma gestação eu preciso do meu ovário trabalhando, para, principalmente no início, no Sim, primeiro trimestre, quem sustenta essa gestação são os meus dois ovários. Se ele já é um ovário no pós-menopausa, quem vai sustentar essa gestação é muita medicação hormonal que vai ser, né? Tem essa questão também para a gente aprofundar um pouquinho mais. Mas é possível gestar, sim, no pós-menopausa. Eu espero que seja uma gestação aí com muita saúde, muita qualidade e que a gente veja aí mais uma família se renascendo, né? sim, com certeza. Acho que é É. isso. Obrigada para todo mundo que entrou, que nos assistiu. Queria agradecer também todo mundo que teve paciência para ficar aí esses 50 minutos aqui ouvindo eu e a Tati. Gostei das várias interações aqui. Muitos elogios para a Tati, que ela tá linda. Oi, que ó, minha médica é linda, ó, a doutora Tati. E vai Ai, ficar gravado para quem quiser ver depois um pouquinho, ou quem quiser ouvir, às vezes, como se fosse um podcast, vai ficar gravado aqui no Instagram. obrigada para todo mundo, ótima noite e bom descanso. Bom descanso para todo mundo. Até amanhã, Adri. Até amanhã para nós. Eita, como é que desliga agora?